Salve, salve, Marco Agripa aqui. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre Channel Strip. A gente vai entender um pouco mais a fundo. Vou abordar alguns tópicos para a gente poder compreender de forma real e significativa para que a gente possa aplicar na prática, sabendo o que a gente está fazendo e o porquê que a gente está fazendo. Não tem como a gente falar de Channel Strip se a gente não compreender o que é o Channel Strip. Então, basicamente, o Channel Strip, né, ou seja, a tripa de canal, uma track, uma pista, né, e aí isso a gente traz do conceito do analógico. Ela basicamente vai consistir principalmente de um pré-amplificador, a parte de dynamic, que aí você pode ter compressor, gate e deesser, equalização. Basicamente consiste desses 5 tópicos. De onde veio o conceito de channel strip, né, para eu estar falando desses 5 tópicos? Ele veio das mesas. Antigamente, basicamente, a gente não tinha a infinidade de periféricos, equipamentos, processadores, tanto analógicos quanto digitais, que a gente tem hoje. O coração do estúdio era a mesa. Basicamente, você resolvia tudo na mesa, e aí você podia ter uma máquina de efeito ou duas. Geralmente esse era o padrão dos estúdios, quando tinha, porque muitas vezes as ambiências elas eram construídas no próprio estúdio e aí tinha um procedimento que fazia o som interagir com essa ambiência. Então a gente tem salas e plate, etc. Ou até mesmo, né, quando se queria um delay, na época que já tinha conceito do delay de fita, eram produzidos com as próprias máquinas de fita. Então não existia todo esse emaranhado, toda essa diversidade de processamentos e coisas externas que a gente tem hoje. Seguindo isso, então basicamente o coração do estúdio era a mesa. Na mesa, a gente tinha as tracks. Cada faderzinho desse aqui é um canal e, respectivamente, ela vem de cima para baixo. Basicamente, a gente tinha a parte de pré-amplificação, parte de dynamics, né, compressão, gate, deesser quando tinha. A gente tinha equalização, a gente tinha as mandadas, auxiliares, tinha pan e etc. E chegando no final, no fader. Mas o conceito primordial era esse que eu falei, né? Então a gente tem o pré, parte de dynamic, equalização, sendo que a parte de dynamic podendo subdividir em compressor, gate e deesser. Então a gente tinha a mesa, que era o coração do estúdio, o channel strip que estava na própria mesa, canal a canal, e era isso. Com o passar do tempo, foram sendo desenvolvidos, baseados nessa filosofia ali das mesas, equipamentos externos à mesa. Então atualmente a gente tem diversos, né, channel strips no mercado. Os mais conhecidos, pelo menos aqui no Brasil, que a galera mais usa e mais fala, né, os Avalons. A gente tem os da Manley, né, o Voxbox, por exemplo. A gente tem os Universal Audio, os APIs, SSL, por aí vai. E aí, com o tempo, uma outra coisa foi surgindo também. Não só como com o passar do tempo, os estúdios foram precisando cada vez menos das mesas, muitos dos estúdios que foram deixando de utilizar essas mesas ou utilizando menos canais
E isso a gente está falando de equipamento analógico, basicamente. Muitos foram transformando os próprios channel strips da mesa em channel strips externos. Então, era e é uma forma de muitos estúdios que possuíam mesas gigantescas analógicas gerarem uma renda sem precisar se desfazer de tudo e o equipamento ainda continuando funcional. Então, se você tem uma mesa ali de 64 canais, você poderia se desfazer de 32 canais tranquilamente. Raramente você vai precisar de uma mesa realmente ali com 64 canais todos na sua mão, né? Quantas vezes que a gente vai ter uma gravação com 64 coisas acontecendo ao mesmo tempo, ou mixagens que estejam saindo 64 coisas ao mesmo tempo? Os estúdios começaram a transformar os canais da mesa em channel strips externos e as próprias empresas também começaram a gerar channel strips baseados nas próprias mesas que antes vendiam completas, né? Então a gente tem o grande clássico da Nive, da SSL, que são as marcas que a gente mais vê channel strip por aí, justamente que tiveram a sacada de separar, às vezes até só o pré, só o equalizador, só o compressor central da mesa, e com o tempo começaram até a projetar com esse foco e objetivo. Com esse avanço, a gente também teve o avanço nos plugins. Botei um exemplo clássico aqui do Channel Strip da SSL em plugin. Botei aqui um da Universal Audio. A gente tem o da Waves, que provavelmente é o mais utilizado. Tem o da Brainsworks. E a gente tem uma infinidade de marcas aí que tem o Channel Strip, tem o compressor central. Então, tendo contado um pouco do que é o Channel Strip e como começou o Channel Strip, agora eu vou falar de outros tópicos que eu acho interessantes da gente estar abordando para a gente compreender de forma mais sólida. O Channel Strip ele consiste em pré, a parte de dinâmica e equalizadores. Esse é o tripé do Channel Strip. Se a gente está na mesa, aí a gente vai ter a parte de mandadas também, vai ter a parte de pan e vai ter o fader, dentre outras coisas. Gerei uma ilustração básica aqui de um console. E por que eu fiz isso? Para que fique bem claro na nossa mente os conceitos. Inicialmente, por que eu gosto de explicar e de falar de Channel Strip? Primeiro, pela vantagem didática. Atualmente, com o avanço da tecnologia, ao mesmo tempo que a gente se encontra na era da informação, a gente tem problema também de ter uma overdose de informação e com informação desorganizada. Do mesmo modo, antes a gente tinha ali a mesa, as máquinas de ambiência e a máquina de fita. Você não tinha muito para onde ir. Atualmente, você abre uma plataforma e você tem um universo quase que infinito para você navegar. E aí a grande pergunta é: o que eu faço? O que eu devo fazer? Como devo fazer? Devo fazer isso primeiro ou aquilo primeiro? Isso quando já há algum tipo de clareza. Porque a maior parte das pessoas tem tanta informação ali, tantas possibilidades, que se encontram paralisadas ou vão jogando na panela ingredientes aleatórios e aí tem dificuldade de chegar ao seu destino. Ficam ali rodando muitas vezes anos sem conseguir sair do lugar, mesmo tendo a quantidade de informação que a gente tem. Porém, é uma informação desorganizada. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? É aquela frase. E aí a quantidade de informações que a gente tem
basicamente as pessoas não procuram a raiz, a essência. O que que eu quero fazer antes de colocar as mãos nas ferramentas? Como é que essas ferramentas podem me levar ao destino que eu estou querendo, ao meu objetivo? O Channel Strip, ele tem uma vantagem didática. O equipamento, ele te ensina o caminho, ele te dá uma rota, e aquela rota vai te servir para 98%, se não mais, na maior parte do tempo. Tanto que, antes do digital, tudo era resolvido basicamente dessa forma. Então, se você se preocupa com o que é necessário se preocupar e extrai o máximo antes de chegar a essa etapa, quando você chega à etapa de mixagem, o Channel Strip resolve. Atualmente, a gente pode usar também na etapa de gravação, sabendo o que a gente está fazendo. Então, o equipamento ele te ensina e ensina via GPS. Ele fala assim, ó, passo 1, faz isso daqui, passo 2, faz isso daqui, passo 3, faz isso daqui, e vai funcionar na maior parte do tempo. A gente tem de cima para baixo o passo a passo no Channel Strip. Claro que atualmente nos hacks a gente vai ter da esquerda para a direita. Nos plugins a mesma coisa, mas você entendendo o conceito, depois é só modificar os temperos conforme você achar. Como eu falei, a gente vai ter o ganho, as mandadas, e às vezes vem antes, às vezes vem depois. E aí a gente tem como colocar em pré-fader, pós-fader, e aí tem todo um universo também sobre isso, que não é o intuito. A gente vai ter a parte de Dynamic, que geralmente consiste em compressão e gate. Às vezes só tem compressão, às vezes tem compressão, gate e deesser, depende de cada channel strip. A gente vai ter os equalizadores, a gente vai ter o pan e a gente vai ter o fader. É isso que a gente tem nas mesas. Não só a gente tem uma vantagem didática, ou seja, o equipamento está já nos dando um norte, então você tem ali. É claro que quando a gente está falando do digital, não necessariamente a gente vai precisar dar ganho, mas podem ter situações sim que você vai dar um ganhozinho ali. Às vezes o sinal veio baixinho, você já pode dar um ganho ali no próprio channel strip. Então ele já te dá o passo a passo. E de forma simples. Geralmente ele vai te dar 2 filtros, né, ou seja, high pass e low pass, que são as extremidades, e vai te dar ali 3, 4 bandas de equalização, que já vai te resolver. E aí a gente compreendendo o conceito, a gente pode gerar nosso próprio channel strip, que é basicamente isso que a gente faz na cadeia de processamento quando a gente está mixando in the box. A gente está gerando o nosso channel strip. E aí você vai poder alterar coisa de lugar e ver a forma que funciona melhor para você, porém sabendo o que está fazendo. Não tenho clareza sobre o que usar. Channel strip. Esse é o norte. Abre um channel strip em cada canal e começa por aí. Então eu vou fazer um exemplo prático aqui para a gente ver algumas opções. Vou trabalhar, na maioria dos casos, com waves, que é o que a maioria das pessoas tem, mas isso serve para qualquer marca. Começando pelo waves. Eu vou dar um play aqui. Então a gente tem um canal de guitarra, porém a gente tem vazamento porque essa guitarra foi gravada com a banda inteira tocando e gravando no mesmo local. Então todos os canais estão vazando em todos.
Mas esse não é o intuito aqui do vídeo, só estou explicando por que que tem outras coisas vazando, para não parecer que eu estou com outras coisas soltas, mas é realmente só o canal de guitarra que está aqui. Abri o canal aqui da Waves, Channel Strip, né, da série de Channel. Basicamente é da 4000, né, SSL 4000. Ah, eu não sei qual é o Channel Strip ou eu quero saber qual é o Channel Strip manual, como funciona, quais são as características. O manual é a dica de ouro, sempre, né, do equipamento ali, manual e ouvido. Aliás, ouvido em primeiro lugar. O manual é para a gente saber sobre as características do equipamento. Como eu falei, a gente tem os filtros. Nesse caso aqui, a gente tem um high pass que vai até 350 e a gente tem o low pass de até 3K. Lembrando que o high pass é o filtro de graves, low pass é o filtro de agudos. Então, ó, a gente nas extremidades, a gente tem as primeiras extremidades aqui nos filtros. Nas 4 bandas de equalização, a gente tem aqui nas altas um shelving. Então, eu vou escolher a frequência e vou dar ganho ou tirar. Nas média altas, largura de banda, frequência e ganho. Nas média baixas, largura de banda, frequência, ganho. E aqui na outra extremidade, frequência, ganho. Shelving também. Aí você tem a parte de Dynamics, basicamente Rachel. O ataque, ele tá aqui embaixo, parece que não tem, mas você só tem como deixar ele no default ou no fast attack, ataque rápido. Quanto de tempo que é esse fast attack e o default? Manual. A gente tem o release, threshold e Rachel. Tem o gate, lembrando que esses gates das mesas analógicas, eles não eram pensando em isolar som. Então, eu quero fazer um gate aqui na caixa da bateria, no bumbo, quero isolar o bumbo, quero isolar a caixa. Esse não é o melhor gate para fazer isso, tá? As pessoas ficam ali, às vezes, espremendo, 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 não conseguem chegar nunca. Por quê? Porque esses gates eles foram pensados em tirar ruídos da época. Que ruídos? Ruído de fita, de sinal elétrico, seja de, por exemplo, de amplificador de guitarra, que tem um ruído ali constante, às vezes da própria distorção harmônica do equipamento. Aí tinha um ruído excessivo, a galera reduzia através. E aí o que que tem? O range, que basicamente é equivalente ao ratio do compressor. Tem o threshold, tem o release e o ataque naquele mesmo esqueminha. É default ou fast attack, né? Ataque rápido. Você tem a opção de deixar a característica, né, de distorção harmônica, né, de simulação do analógico ligado ou desligado. Tem gente que não gosta, às vezes, dos ruidinhos que vem, gosta de mais transparência, deixa desligado. Quem gosta da sujeirinha do analógico, né, que é uma coisa que dá um barato, liga. E você tem o fader aqui. Ó, ganho de entrada, inversão de fase e ganho de saída. Ah, mas você disse que o compressor e o gate, a parte de dynamic, vinha antes. Geralmente da esquerda para a direita, né? De cima para baixo, da esquerda para a direita. Geralmente vem antes. Só que em plugin, em periférico, eles podem botar do jeito que eles quiserem. E também te dá a opção de fazer aqui a troca. Se o que vem antes é equalizador, é compressor, você tem mais recursos. Quero saber como funciona melhor. Manual. E aí eu vou mostrar uma outra face aqui de plugin. Ó, o da direita é da Brainsworks aqui, da plugin Alliance. Olha o que que eu disse aqui. Filtros Dynamics, compressor, Gate Expand
E aí as 4 bandas, ó, 1, 2, 3, 4. Do mesmo jeito, ó, ganho de entrada, inversão de fase, ganho de saída e ainda tem mais recurso, né, que tem como botar aqui para essa questão da distorção harmônica, tem um random channel aqui que pode ser, tem diversas modelagens, porque o equipamento analógico, por mais que você tenha 64 canais, eles são idênticos, mas não são iguais. Então, eh, essa inclusive é uma das questões que as pessoas ficam nessa de: "Ah, analógico é sempre melhor, analógico é sempre melhor", mas a gente tem que lembrar e aí acha que qualquer analógico de qualquer modelo ou qualquer jeito vai ser melhor. Uma grande ilustração disso foi o caso que aconteceu que o Chris Lord-Alge, que é um engenheiro bem conhecido de muita gente, um dos grandes gurus, ele tem um equipamento da Focusrite Red que ele adora, e aí uma penca de gente comprou depois, e aí os caras foram, não só ele não tinha indicado, as pessoas viram ele usando, e aí foram atrás, né, efeito manada, e aí depois a galera foi reclamar com o cara, mas o cara nem propaganda fez da parada. Mas o que que aconteceu? Viram ele usando, ele tinha o equipamento de uma série X. As empresas sempre vão trocando as séries dos equipamentos. A série que ele tem, ele adora. A série que muita gente tem, a galera não gosta. E ele também não gosta. Mas por quê? Porque aquele equipamento daquela série, daquele modelo, daquela levada, fez sentido. E isso funciona para marcas top e funciona às vezes para marcas mais baixo custo. Tem coisas de marcas de baixo custo que são excelentes. Mas aí você pergunta: todas as coisas dessa marca são excelentes? Não. É aquela série, aquele modelo. Primeiramente tem isso. E depois tem que, por mais que a gente tenha 10 equipamentos iguais, mesmo sendo da mesma série, mesmo sendo do mesmo modelo, mesmo sendo da mesma levada, não vai soar exatamente igual. O equipamento analógico ele é vivo, né? Os plugins, muitos deles começaram a emular também isso, né? Só que o plugin ele é baseado geralmente em um equipamento específico que ele emula aquele equipamento específico, né? E aí, por que que eu falei aqui gate e expand? Porque esses gates dessas mesas, eles são gate barra expand. E aí, basicamente, eu vou dar uma pincelada aqui. Qual é a diferença entre o gate e o expand? O gate, ele, a função dele é silenciar. Enquanto o compressor, o threshold dele é o ponto a partir do qual o compressor inicia a atuação, o threshold no gate e no expand é o ponto no qual o que tiver abaixo ele vai silenciar. No gate ele vai silenciar. Essa é a função do gate. O expand é reduzir. É óbvio que aí, mas eu não posso usar o meu gate só reduzindo. Dependendo do gate, você vai poder. Você vai ter funções ali, outras funções, que você vai conseguir fazer ele suavizar as partes que você não quer em evidência. E aí você está utilizando o gate como um expander, basicamente. De forma simples, gate você silencia, expander você atenua. E aí eu estou falando em questão do que você não quer em evidência. Lembrando que esse gate aqui, esse processamento de gate, ele não é para isolar sons, né, bumbo, caixa, etc. Ele foi feito pensando em silenciar ruídos, possíveis ruídos.
de equipamento, ruídos de fundo. Então eu vou abrir um outro cara aqui para a gente ver como é que as carinhas podem mudar, né? Da própria Waves, a gente tem, por exemplo, o Buttigieg Vocals, que é uma série baseada no produtor musical e engenheiro de som Buttigieg. E aí, ó, ele tem uma cara mais steampunk e com umas coisas mais genéricas. Então você tem aqui, ó, compressor, né? Dar mais compressão ou tirar compressão. Tem um deesser, aplicar ou não aplicar, né? Em qual quantidade? Então, quantidade de compressão, quantidade de deesser. Aí o low cut a gente tem aqui até 1K. Ó, input. Dá input a tirar input. Tem, ó, graves, frequência de presença, acredito que seja ali em torno de 2, 4K em diante. E air, geralmente, é chamada, as frequências de ar são as frequências bem altas, pode ser ali a partir de 12, 14, 16K, pode ser 20K, pode ser 40K, não sei quanto que é. E sim, tem equalizadores de 40K, e aí você não ouve, mas você sente. As pessoas questionam isso. Eu tinha falado do High Pass, mas a gente tem o Low Pass também aqui. Ó, ganho de saída. É um channel strip também, com uma cara diferentona, né? Mas é um channel strip. Vamos ver outro? Ó, esse daqui é outro da Waves. Channel strip baseado no engenheiro produtor musical Andrew Traps. A mesma coisa. Você pode ter mais funções ou menos, mas é basicamente a mesma coisa. Ó, tem um saturation aqui, gate expand, deesser, equalizador, compressor. Você não tinha dito que compressor geralmente vem antes e tudo mais? Então, como eu falei, quando a gente está em equipamentos ou plugins mais sofisticados, a gente tem uma gama maior de possibilidades. Então, nesse caso aqui, ó, tem como mudar coisa de lugar. Você faz do jeito que você quiser. Como norte inicial, eu indico seguir isso aqui, nessa ordem aqui, né? Não necessariamente esse plugin, mas ó, parte de dinâmica, equalização. Ele está te ensinando o caminho, está te dando um norte. A partir do momento que você compreende esse norte, compreende o caminho, fica mais objetivo de você chegar no seu som. A gente vai ter de várias marcas, né? Então a gente tem aqui, ó, Slate Digital, aí tem uma penca de coisa aqui. Aí imagina, você pega e tem essa penca de coisa aqui. Eu sigo o quê? Segue o channel strip, que dá bom. Continuando a demonstrar, a gente tem um channel strip aqui baseado na Neve, mesmo conceito. A diferença é que o Dynamic vem depois, né? Então você tem a parte de pré, parte de equalização, compressão e gate. E a mesma coisa, né? O ganho de saída, aqui é o ganho de entrada, aqui é o ganho de saída, fase. Ah, quero entender as outras coisas. Manual. E eu dei uma ilustrada e uma caminhada pelo conceito do Channel Strip. Quais são as vantagens que fazem o Channel Strip ser uma ótima escolha para a gente iniciar? Vamos que vamos, avante!